tratar sobre o princípio vida, né? O título da conferência como uma introdução ao conceito de natureza, a vida como paradigma do ser. O princípio vida é, para o Hans Jonas, talvez o tema mais importante da filosofia dele. Embora o princípio de responsabilidade e a ética do futuro sejam mais conhecidas, elas têm um embasamento no princípio de vida, que é o que o professor vai desenvolver hoje aqui para a gente. Tá? Então, o professor Oristônio Viana, ele é mestre em filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, em 2005, e doutor em filosofia pela Hochschule für Philosophie de Munique, em 2010. E fez um pós-doutorado lá na Universidade do Piauí, que terminou no ano passado. Ele foi professor visitante na Universidade de Notre Dame, próximo a Chicago, nos Estados Unidos, e é reitor do Seminário Interdiocesano de Teresina, né? Ele é diocesano. E ele coordena um curso de graduação em filosofia desse Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí. É professor visitante do programa de pós-graduação em ética e epistemologia da Faculdade Federal do Piauí e é membro do Conselho Estadual de Educação do Piauí também. Tá? As pesquisas do professor se concentram mais nas áreas do idealismo alemão, metafísica, ética, filosofia da mente e direitos humanos. Ele estudou com um professor na Alemanha que foi aluno do Hans Jonas e do Karl Otto Appel. Né? Então, hoje a gente tem uma palestra forte, de densa, né? De densidade, tá bom? E antes de eu passar a palavra para o professor, eu queria lembrar vocês que na semana que vem começa o seminário sênior, que é aquele seminário com professores aposentados do IFIX, tá? Uma vez por mês, sempre sexta-feira também. E o nosso próximo encontro, que vai ser com a doutoranda Michele, que é essa moça que está aqui, que é a doutoranda da PUC, e nós somos as únicas, pelo menos até agora, espero que esse número venha a crescer, pesquisadoras de pós-graduação de filosofia que estudam Hans Jonas. Então, ela vai apresentar um trabalho no dia 17 de abril, né? 10, perdão, desculpa. Dia 10 de abril, daqui a 3 semanas, tá? Com o tema da crítica à modernidade, da ontologia da morte, da crítica à ontologia da morte e à ontologia da vida, que também que é um assunto bastante importante no trabalho da filosofia do Jonas. Tá bom? Então, professor, palavra é sua. Obrigada, muito obrigada pela participação. Boa tarde. Para mim é um prazer muito grande realmente estar aqui no meio de vocês para a gente conversar um pouco com os Jonas. Quero agradecer a Sara pelo convite especial que fez a mim, agradecer a Michelle também pela acolhida. Já nos conhecemos há algum tempo e então agradeço a vocês pelo convite. Pelo que eu estou vendo, na realidade vocês parecem ter ainda um pouco de contato com esse filósofo. Seria mais ou menos uma das primeiras apresentações, eu acho que alguns participaram do primeiro encontro com o Gelson, de forma que eu vou procurar não complicar demais. Como vocês falaram, quem já está estudando esse filósofo, é uma coisa, falar para quem está começando um pouco a discussão sobre ele, é outra coisa, eu vou procurar. Se eu estiver voando muito, vocês me puxam, tá? Para que eu possa falar na linguagem normal, que a gente possa compreender. É isso que a gente no fundo, é compreender, não é complicar as coisas. Bem, eu vou falar um tema que praticamente é a segunda fase do Hans Jonas. Hans Jonas, ele, quando escreveu um pouco a memória dele, disse, olha, o meu pensamento tem 3 fases. Tem uma fase que eu me dediquei mais ao problema da gnose, o gnosticismo antigo, comparando com o existencialismo contemporâneo de Sartre, Heidegger, esse povo que fazia uma discussão sobre a existência humana. Né? Então, ele comparou o período da gnose com esse período do existencialismo. Uma fase que ele estava fazendo o doutorado dele, na Alemanha, estudou com Heidegger, estudou com Bultmann, que é um grande teólogo, né, tempo, uma fase em que ele escreveu o trabalho sobre a gnose, a interpretação filosófica da gnose, mas que na realidade Jonas sempre disse, esse não começa no meu pensamento, não começa aí. Foi um período que eu comecei a filosofia, comecei a discussão, as pesquisas. A minha filosofia começa na realidade na segunda fase. A segunda fase
tem uma característica muito particular, porque Jonas, ele, claro, você sabe, como alemão, descendente de judeu, quando o nazismo subiu ao poder, Hitler subiu ao poder, Jonas então sai da Alemanha, praticamente em 1933, e vai para a Inglaterra. Na Inglaterra, Jonas então meio magoado com a história toda, porque a mãe de Jonas foi presa em Auschwitz, ficou presa, com todo ressentimento contra a Alemanha, disse: eu só piso agora aqui de novo quando for para derrubar a Alemanha nazista. E nesse período então ele ficou na brigada inglesa, lutou contra os alemães, um filósofo muito apaixonante, porque as questões dele são existenciais, como as questões próprias. E na guerra, como não tinha livro, Jonas então começa a reparar o próprio corpo. Coisa estranha, não podemos ter admirado. Começa a ver o funcionamento do próprio corpo, começa a perceber a vida. E como o fenômeno da vida é algo extraordinário, que nos separa do mundo físico, do mundo bruto. Existe uma coisa diferente na vida, não somente a vida nossa, enquanto pessoa, enquanto humano, mas a vida enquanto tal, a vida de uma planta, a vida de um animal. Como isso é diferente, tem uma diferença do mundo físico. Jonas fica encantado com isso, começa a escrever, rabiscar algumas coisinhas sobre isso, mas é depois que termina a guerra, ele se decide então, foi para o Canadá, passou algum tempo como professor do Canadá e, por fim, foi para os Estados Unidos, mais ou menos nos anos 50. E nos Estados Unidos ele então se decide a estudar as ciências da natureza, sobretudo a biologia. Você vê como ele foi encantado com o fenômeno da vida e começa a estudar biologia. Tem um curso de ciência natural. E ali, então, ele começa realmente a ficar admirado pelo fenômeno da vida. Veja que naquele tempo, morava nos Estados Unidos, vindo da Inglaterra, um grande filósofo matemático chamado Whitehead. Whitehead era um grande matemático que, se vocês se lembram, se conhecem, Whitehead escreveu um livro que foi um marco na lógica matemática com Bertrand Russell. Esse livro se chamou Princípio Matemática. Um livro famoso, sobretudo no início da lógica, o pessoal que estuda lógica conhece bem esse livro. E Whitehead, como matemático, foi para os Estados Unidos e deram para ele a cadeira de filosofia lá na universidade. Ele não tinha estudado ainda filosofia, praticamente, não era ramo dele. E Whitehead, então, começa a fazer um diálogo muito interessante entre a filosofia e a física quântica. Era o período que a física quântica estava começando e Whitehead quis fazer uma metafísica sobre a física quântica. Isto é, como é que o mundo físico se apresenta? E a grande descoberta de Whitehead é que o mundo físico não é essa coisa inerte. O mundo físico, na realidade, é vivo, é dinâmico. Se as pesquisas da física quântica diziam que se você entra no mundo físico, o sistema atômico, vai perceber que o mundo é quântico, é energético, tudo, na realidade, é energia, é vivo, é dinamicidade. E então comparou o mundo físico ao organismo. É como se o mundo físico, toda essa natureza, fosse um grande organismo vivo. E a gente pensava, antes dele, que a vida seria uma coisa simplesmente da planta, do animal, do ser humano. Whitehead, com esse diálogo com a física, vai afirmar que na realidade o mundo físico é um organismo que se adapta às situações. Muito interessante. Jonas conhece Whitehead, que é muito interessado pela filosofia dele, mas acha que Whitehead foi longe demais. Ele considerou vivo o mundo físico. A
A vida está na pedra, a vida, quando eu chamo vida, quando eu chamo dinamicidade, né? A dinamicidade que é própria da vida já está no mundo físico, material. Então, Jonas, ele acha que foi demais. E aí, ele tentou fazer um diálogo da filosofia, não com a física, como Aristoteles fazia, mas ele disse: eu vou escolher a biologia. E vou procurar fazer, entender este fenômeno da vida e que contribuição isso pode ter para a filosofia. Daí ele começa a escrever nos artigos sobre o fenômeno da vida, de 1950 até mais ou menos 65. E esses artigos, eles têm uma finalidade que era superar o dualismo de Descartes. Vamos relembrar aqui um pouco Descartes, o que Descartes fazia. Descartes, vocês sabem que ele dividiu o mundo em dois tipos de propriedade. Existe o mundo da res extensa, que é o mundo da materialidade, o mundo material, é o que nós vemos, e o mundo do pensamento, a res cogitans, que é o pensamento humano. Então, praticamente, o mundo é feito de res extensa e res cogitans. Separou o mundo por um dualismo entre mundo material e mundo espiritual. Esse dualismo, que não é a primeira vez que nós temos um dualismo na história, desde Platão se falava de dualismo, mas Descartes separa essas duas substâncias de tal forma que o que é espírito é exatamente o contrário do que é matéria. E o que é matéria é totalmente contrário do que é espírito. Temos dois mundos separados. E essa separação de Descartes foi nefasta para a filosofia, para o mundo ocidental, para todos nós. Por quê? Em primeiro lugar, porque o mundo material, Descartes dizia, quem cuida deste mundo material são as ciências naturais, física, química, matemática, cuidam do mundo material. Do mundo do pensamento, cuida então a filosofia. Separou dois tipos de ciência. Segundo, o mundo material, na realidade, é uma máquina. Esse mundo físico que nós vemos é uma máquina. O corpo humano nosso é uma máquina. Não tem valor. Porque valor, ele achava que só a res cogitans, só o pensamento era imbuído de valor. Nós vamos ver isso depois sobre o Kant. Mas foi nefasto dizer isso, que o mundo físico é como se fosse uma máquina, um mecanicismo. Inclusive o corpo humano, inclusive os animais. Animais são máquinas. Animal não sofre, quem sofre é ser humano. Mas Descartes, o bichinho está brincando. Não, isso não é sofrimento. Isso não é sofrimento. A gente interpreta como sofrimento. Mas isso aí é pura máquina, é um mecanismo. Veja, essa visão de natureza mecânica, matemática, como fosse um relógio, inclusive, abstrai de qualquer valor, aquilo ali é para a gente usar. O mundo físico, a natureza, é para a gente explorar. O homem é que é o centro da coisa, a res cogitans, que tem um valor como tal. O homem é que deve servir a ele. Veja, essa visão de natureza, né, que depois, nos séculos seguintes, vai ter um grande, digamos assim, que vai gostar demais dessa história, que é o mundo capitalista, extrativista, né, que quer controlar a natureza e quer que a natureza sirva ao ser humano, extrai da natureza o que puder extrair. É máquina mesmo, não tem valor, o valor é o ser humano, tudo tem que ser visto em função do ser humano. Esse dualismo radical entre res extensa e res cogitans foi problemático para o Ocidente e levou o Ocidente, a todos nós, a uma situação que hoje nós chamamos de crise ecológica, porque nós extraímos da natureza, sucateamos a natureza como se ela não tivesse um quinto de
valor. E isso nos levou a uma situação de crise. Então, Jonas, quando ele começa a estudar o organismo, ele tem uma ideia na mente. O que ele quer fazer? Ele quer superar esta visão cartesiana de mundo físico. Ele quer exatamente ajudar a gente a compreender que o valor não está só na resposta do pensamento, mas ele quer estender essa resposta para o mundo físico. Lembra uma coisinha que talvez ajude a compreender mais? Kant falou que o ser humano é o chamado mundo dos fins. O ser humano, porque ele tem intencionalidade, porque ele pode colocar fins e seguir fins, e todo fim é bom. Ninguém procura um fim ou persegue uma coisa que não seja boa. Se é fim, é porque é bom. Kant dizia que o ser humano é o único que coloca fins. Se tem uma estrutura finalista, nós podemos falar ali de bondade, de valor. Ora, mas a natureza, na natureza não tem fins. Não persegue fins. Kant dizia. Então a natureza não tem um valor. O valor é o mundo humano. Só se pode falar de valor no mundo humano. Porque o mundo humano que tem intencionalidade, é espírito, coloca uma intenção,